Olá, gente. Para quem não me conhece, me chamo Elizabeth. Sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o porquê eu escolhi essa profissão. Eu ainda era pré-adolescente, tinha por volta de 11, 12 anos e foi por um motivo muito aleatório. Eu sempre assisti aquele programa chamado Casos de Família e sempre era levado várias problemáticas lá, difíceis de resolver. E eu achava muito interessante que no final de cada episódio tinha uma psicóloga lá que ela percebia coisas que eu não conseguia perceber. Ela falava sobre assuntos, por exemplo, como machismo, violência doméstica, essas coisas. E naquela época eram assuntos que eram tabus, até hoje ainda são problemáticos, mas hoje quando você vê algo desse tipo, você já sabe identificar. E na época não eram assuntos que eram tão fáceis de identificar. Então eu ficava sempre pensando como que ela tinha chegado àquela conclusão, como ela havia observado coisas que eu não tinha conseguido observar. Então eu decidi que eu queria ser psicóloga para entender como funcionava esse pensamento, como que ela conseguia chegar àquelas conclusões. Outro motivo pelo qual eu escolhi ser psicóloga foi devido na minha adolescência eu tive alguns problemas de autoimagem, até um pouco períodos assim meio depressivos. E quando eu era adolescente, a terapia não era algo que era acessível a todos. Hoje, graças a Deus, já é algo que é mais acessível. Mas eu imagino quantos adolescentes passaram pela mesma situação que a minha e não tiveram ajuda, né? Não conseguiram ter essa ajuda e até hoje sofre com isso. Existe um autor chamado Caligares que ele escreveu um livro chamado Cartas a um Jovem Terapeuta. E é muito interessante que nesse livro ele traz a situação de que antes de você ser um terapeuta é interessante que você seja primeiro um paciente. Porque quando você é paciente, você entende como funciona a terapia e essas coisas. Em uma parte do livro ele fala a respeito de que durante a nossa jornada clínica, durante a nossa vida clínica, muitas vezes a gente vai se deparar com pacientes que se agarram aos seus sintomas, né? Como se aqueles sintomas fossem salva-vida, como se aquele sintoma fosse um benefício para ele. E que muitas vezes a gente vai acabar duvidando da eficácia do nosso trabalho. Porém, por ser paciente, a gente vai ter certeza que a nossa prática ela é eficaz porque ela cuidou pelo menos de alguém, que nesse caso sou eu. Então eu trago essa frase sempre comigo.